Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons. Livro 2. Autora Julia Quinn. O Visconde que me amava. Capítulo 8. Como qualquer leitora regular desta coluna sabe, há duas seitas em Londres que permanecerão para sempre em oposição: as mamães ambiciosas e os solteiros determinados. As primeiras têm filhas em idade de se casar, já os outros não querem uma esposa. O ponto de conflito deveria ser óbvio para qualquer um com metade de um cérebro, ou, em outras palavras, cerca de 50% das leitoras desta coluna. Esta autora ainda não viu a lista de convidados para a semana na casa de campo de Lady Bridgerton, mas fontes seguras indicam que quase todas as jovens em idade de se casar vão se reunir em Kent na semana que vem. Não é de surpreender. Lady Bridgerton nunca fez segredo de seu desejo de ver os filhos bem casados. Esse sentimento a tornou uma das favoritas entre as mamães ambiciosas, que consideram, para o próprio desespero, os irmãos Bridgertons o pior tipo de solteiros determinados. Se confiarmos nos livros de apostas, então pelo menos um dos irmãos ouvirá os sinos da igreja antes do fim do ano. Por mais que doa a esta autora concordar com os livros de apostas, que são escritos por homens e, por consequência, cheios de erros, ela precisa concordar com a previsão. Lady Bridgerton em breve terá uma nora, mas quem quer que ela seja e com qual dos irmãos vai se casar? Ah, queridas leitoras, é isso que todas querem saber. Crônicas da Sociedade de Lady Westerton, 29 de abril de 1814. Uma semana depois, Anthony estava em Kent, mais precisamente em seu escritório particular, aguardando o início das festividades na casa de campo da mãe. Ele vira a lista de convidados. Não restava dúvida de que Lady Bridgerton decidira oferecer aquela recepção por uma única razão: arranjar um casamento para um dos filhos, de preferência ele. Aubrey Hall, a sede ancestral dos Bridgertons, ficara lotada de jovens solteiras, cada uma mais adorável e mais cabeça oca que a outra. Para equilibrar os sexos, a matriarca dos Bridgerton havia convidado alguns cavalheiros, tomando cuidado para que nenhum deles fosse tão rico e tão bem relacionado quanto os próprios filhos, a não ser os poucos casados. Anthony pensou com tristeza que a mãe nunca fora conhecida por sua sutileza, ao menos não quando o bem-estar, sua definição de bem-estar, é claro, dos filhos estava envolvido. Não ficara surpreso ao ver que as Sheffield tinham sido convidadas. A mãe mencionara diversas vezes quanto gostava de Mary, e ele fora forçado a ouvir sua teoria de que bons pais criam bons filhos. Tantas vezes que não tinha mais como não saber o que aquilo significava. Na verdade, ele sentira uma espécie de satisfação resignada ao ver o nome de Edwina na lista. Ansiava por pedi-la em casamento e acabar com aquela história. Sem dúvida inquietava-se um pouco a respeito do que acontecera com Kate, mas não parecia haver muito a ser feito agora, a menos que ele quisesse se esforçar para arrumar outra noiva. E isso ele não queria. Quando Anthony tomava uma decisão, neste caso, de enfim se casar, não via razão para atrasar as coisas fazendo a corte. O adiantamento era para as pessoas com um pouco mais de tempo para viver a vida. Anthony evitara a armadilha do casamento por quase uma década, mas agora que decidira que era a hora de sossegar, esperava não fazia muito sentido. Casar, procriar e morrer. Essa era a vida dos nobres ingleses
mesmo daqueles cujo pai e tio não tinham morrido precocemente aos 38 e 34 anos. Tudo o que ele podia fazer àquela altura era evitar Kate Sheffield. Um pedido de desculpas também seria uma boa ideia, embora não fosse fácil, já que a última coisa que ele queria era se humilhar diante daquela mulher. No entanto, a voz na sua consciência se elevou até que ele não pôde mais ignorá-la e Anthony soube que ela merecia isso. Talvez merecesse mais do que isso, mas ele relutava em considerar o que poderia ser. Sem falar que, ao menos que se desculpasse com ela, Kate tentaria impedir sua união com Edwina até o último suspiro. Estava seguro de que chegara o momento de tomar uma atitude. Se havia um lugar romântico para um pedido de casamento, era Aubrey Hall. Construída no início do século XVIII, com pedras amarelas, a casa assentava-se confortavelmente em um amplo gramado de cerca de 25 hectares de terra, dos quais 5 eram cobertos por jardins em flores. As rosas floresciam no fim do verão, mas, naquela época, o terreno estaria coberto dos jacintos e tulipas que a mãe importara da Holanda. Anthony deu uma olhada no quarto, depois na direção da janela. Lá fora o antigo olmos erguiam-se de forma majestosa em volta da casa. Eles forneciam sombra para os passeios e ele gostava de pensar que tornava a propriedade um pouco mais bucólica, menos parecida com as típicas casas de campo da aristocracia. Monumentos construídos pelo homem para homenagear a riqueza, a posição social e o poder. Havia diversos lagos, um córrego e inúmeros morros e vales, cada um com suas memórias especiais de infância. E do pai. Anthony fechou os olhos e expirou. Ele adorava ir a Aubrey Hall, mas as visões e os cheiros familiares traziam-lhe o pai a lembranças. Com tanta vivacidez que era quase doloroso. Mesmo agora, quase 12 anos após a morte de Edmund, Anthony ainda esperava vê-lo surgir a qualquer momento com um dos filhos montado nas costas gritando de alegria. A imagem o fez sorrir. A criança nos ombros do pai poderia ser qualquer um deles. Edmund nunca discriminava entre os filhos, quando se tratava de brincar de cavalinhos. Mas não importava quem estivesse naquele local desejado, considerado por eles o topo do mundo. De certo seria perseguido pela babá, que insistiria que deviam parar de vez com aquela bobagem e que qualquer lugar de criança era no quarto, não nas costas do pai. Ah, pai, sussurrou Anthony, erguendo os olhos para o retrato de Edmund, que pendia sob a lareira. Como diabo poderei me igualar às suas realizações? E sem dúvida, esta tinha sido a maior realização do patriarca dos Bridgertons, estar à frente de uma família cheia de amor, alegria e tudo que era tão raro na vida aristocrática. Anthony afastou-se do retrato do pai e caminhou até a janela, observou as carruagens que estacionavam nas alamedas. O avançar da tarde dera início a um fluxo constante de convidados, e cada veículo parecia conter uma jovem de aparência saudável, com os olhos iluminados de felicidade por ter sido honrada com um convite à propriedade dos Bridgertons. Lady Bridgerton não costumava encher a casa de campo de gente. No entanto, quando o fazia, era o acontecimento de temporada. Mas a verdade era que nenhum dos membros da família passava muito tempo em Aubrey Hall. Anthony suspeitava que a mãe sofria do mesmo mal que ele. Lembranças de Edmund em cada canto. Os filhos mais novos tinham poucas recordações do lugar, pois haviam sido criados sobretudo em Londres, e certamente não se lembravam das longas caminhadas pelos campos, nem da pesca, nem da casa na árvore. Hyacinth, que tinha apenas 11 anos, nunca fora carregada pelo pai. Anthony tentara preencher o vazio da melhor forma possível, mas sabia que era um substituto muito ineficaz. Com um suspiro cansado, apoiou todo o peso do corpo no parapeito da janela,
tentando decidir se queria ou não uma bebida. Fitava o gramado com os olhos fixos em nada em especial quando uma carruagem bem mais gasta que as outras se dirigiu à entrada. Não havia nada de inferior nela. Era bem construída e robusta, mas lhe faltavam os brasões dourados que adornavam outros veículos. E ela parecia sacudir um pouco mais do que o restante, como se não tivesse mola suficiente que visassem ao conforto. Deviam ser as Sheffield, pensou Anthony. Todos os outros convidados possuíam uma respeitável fortuna. Só elas teriam precisado alugar uma carruagem para a temporada. De fato, quando um dos criados dos Bridgertons, trajando um elegante libré azul clara, adiantou-se para abrir a porta, Edwina Sheffield desceu, parecendo uma miragem em um vestido de viagem amarelo claro, com um chapéu combinando. Anthony não estava perto o suficiente para ver seu rosto com nitidez, mas era muito fácil de imaginar. As bochechas deviam ser macias e rosadas, e os belos olhos refletiriam o céu sem nuvens. A próxima a descer foi a senhora Sheffield. Foi só quando ela parou ao lado de Edwina que Anthony percebeu como elas se pareciam. Ambas eram graciosas e baixinhas, e ao falarem, ficava evidente que os trejeitos eram os mesmos. A inclinação da cabeça era idêntica, assim como a postura e a atitude. Edwina não superava a beleza da mãe. Isso, com certeza, era um ótimo atributo em uma esposa, embora Anthony lançou um olhar triste ao retrato do pai. Não fosse provável que ele a visse envelhecer. Finalmente, Kate desceu. E só então Anthony percebeu que estivera aprendendo a respiração. Ela não tinha os mesmos trejeitos das outras duas. Elas tinham sido delicadas ao receber a ajuda do criado, colocando a mão na dele como um arco gracioso do punho. Kate, ao contrário, quase pulara da carruagem. Segurara o braço que o criado lhe oferecera, mas não parecia precisar de auxílio. Assim que os pés tocaram o chão, ela se empertigou e olhou para cima, a fim de ver a fachada de Aubrey Hall. Tudo nela era direto e objetivo, e Anthony não tinha dúvida de que, se a fitasse com atenção, perceberia que seus olhos eram totalmente francos. Ao vê-lo, porém, eles se encheriam de desprezo e talvez de uma pitada de ódio, que ele merecia. Um cavalheiro não tratava uma dama como ele fizera com ela e continuava em suas boas graças. Kate virou-se para a mãe e a irmã e falou alguma coisa, fazendo com que Edwina desse uma risada e Mary sorrisse com indulgência. Anthony percebeu que não tivera muitas oportunidades de observar as três interagirem antes. Elas eram uma verdadeira família, confortáveis na presença uma das outras, e havia uma brandura perceptível em seus rostos quando conversavam. E era especialmente fascinante por ele saber que Mary e Kate não eram parentes consanguíneas. Alguns laços, ele começava a perceber, eram mais fortes do que os de sangue. Não havia espaço para esse tipo de ligação em sua vida. E esse era o motivo pelo qual, ao se casar, o rosto por trás do véu teria que ser o de Edwina Sheffield. Kate esperara ficar impressionada com Aubrey Hall, mas não pensara que ficaria encantada. A construção era menor do que ela imaginara. Ainda estava longe, muito longe de qualquer coisa que não tivera a honra de chamar de lar. Mas não era um monstro erguendo-se na paisagem como um castelo medieval fora do lugar. Em vez disso, Aubrey Hall parecia quase aconchegante. Talvez essa fosse uma palavra estranha para descrever uma casa que devia ter uns 50 quartos. Mas os fantásticos torrões e as ameias lhe davam um ar de contos de fadas. Sobretudo, com o sol no fim da tarde lançando as pedras amarelas das paredes externas um brilho avermelhado. Não havia austeridade nem imponência em Aubrey Hall, e Kate gostou do lugar no mesmo instante. Não é adorável?
murmurou Edwina. Kate assentiu. Adorável o bastante para tornar quase insuportável uma semana na companhia daquele homem terrível. Edwina deu uma risada e Mary censurou-a, mas não pôde evitar de sorrir. No entanto, lançando um olhar ao criado, que dera a volta na carruagem para pegar as malas, falou: Você não deveria falar assim, Kate. Nunca se sabe quem está ouvindo, e é inapropriado fazer esse tipo de comentário a respeito do anfitrião. Não se preocupe, ele não me ouviu, retrucou ela. Além disso, pensei que nossa anfitriã fosse Lady Bridgerton. Foi ela quem fez o convite. O Visconde é o dono da casa, atalhou Mary. Muito bem, disse Kate, apontando para Aubrey Hall com um gesto dramático. Assim que entrar por esses corredores sagrados, não serei nada além de doçura e alegria. Edwina riu mais uma vez. De certo será uma visão e tanto. Mary lançou a Kate um olhar astucioso. Doçura e alegria se aplicam aos jardins também, falou. Kate apenas sorriu. Mary, prometo que tentarei me comportar da melhor maneira possível. Apenas tente evitar o Visconde. Tentarei, garantiu Kate. Desde que ele evite Edwina. Um criado apareceu ao lado delas e inclinou com o movimento do braço o saguão sob um esplêndido arco. Façam a gentileza de entrar, pediu Lady Bridgerton. Lady Bridgerton está ansiosa para cumprimentar os convidados. As mulheres imediatamente se viraram e caminharam até a porta principal. Ao subirem os degraus abaixo, no entanto, Edwina virou-se para Kate com um sorriso malicioso e sussurrou. Doçura e alegria começam aqui, minha irmã. Se não estivéssemos em público, retrucou Kate com a voz igualmente baixa, eu poderia lhe dar um tapa. Ao entrarem, Lady Bridgerton estava no salão principal e Kate pôde ver as barras debruadas dos trajes de viagem desaparecendo nas escadas quando as ocupantes da carruagem anterior se dirigiam a seus quartos. Senhora Sheffield! Exclamou a matriarca dos Bridgertons, indo até elas. Que prazer em vê-las! E senhorita Sheffield, acrescentou virando-se para Kate. Fico feliz que tenha podido se juntar a nós. Foi uma gentileza nos convidar, respondeu Kate. É uma verdadeira alegria poder fugir da cidade por uma semana. Lady Bridgerton sorriu. Então a senhorita é uma moça do campo? Ah, claro que sim. Londres é emocionante, sempre vale a visita. Mas prefiro os gramados verdes e o ar fresco do interior. Meu filho se sente da mesma maneira, comentou Lady Bridgerton. Ele mora na cidade, mas uma mãe sabe a verdade. O Visconde? Perguntou Kate em um tom de dúvida. Ele parecia um libertino consumado, e todos sabiam que o habitat de um libertino é a cidade. Sim, Anthony! Passamos praticamente toda a infância dele aqui. Íamos a Londres durante a temporada, claro, pois eu adoro festas e bailes, mas nunca ficávamos mais do que algumas semanas. Foi só depois da morte de meu marido que nos mudamos em definitivo para a cidade. Ah, lamento por sua perda, murmurou Kate. A viscondessa se virou para ela com uma expressão melancólica nos olhos azuis. Ah, é muito gentil de sua parte. Ele se foi há muitos anos, mas ainda sinto sua falta todos os dias. Kate sentiu um bolo se formando na garganta. Ela lembrava muito bem como Mary e seu pai se amavam e sabia que estava na presença de outra mulher que vivera o verdadeiro amor. De repente, sentiu-se muito triste, porque Mary perdera o marido, a viscondessa perdera o dela e, talvez sobretudo, porque era provável que ela nunca fosse conhecer a felicidade desse sentimento sincero. Mas estamos nos tornando muito sentimentais, falou de súbito Lady Bridgerton, sorrindo um pouco animada demais para se virar para Mary. E eu ainda não tive a oportunidade de conhecer sua outra filha. Não?
indagou Mary, arqueando as sobrancelhas. Ah, é verdade! Edwina não pôde ir ao recital. Eu, sem dúvida, já tinha visto a senhorita de longe, disse Lady Bridgerton, a Edwina concedendo-lhe um sorriso deslumbrante. Mary fez as apresentações e Kate não pôde deixar de perceber o olhar de admiração com o qual Lady Bridgerton fitou Edwina. Estava claro. Ela havia decidido que a jovem seria uma excelente adição à família. Após alguns instantes de conversa amena, a matriarca dos Bridgertons as convidou para um chá enquanto as bagagens eram levadas aos quartos. Mas elas declinaram, pois Mary estava cansada e preferiria deitar-se. Ah, como quiserem, disse Lady Bridgerton fazendo um gesto para a criada. Rose lhes mostrará seus quartos. O jantar será servido às 8. Há mais alguma coisa que possa fazer por vocês antes de se retirarem? Mary e Edwina balançaram a cabeça em negativa e Kate começou a segui-las. No último minuto, porém, ela disse abruptamente. Na verdade, posso lhe fazer uma pergunta? Lady Bridgerton deu um sorriso suave e respondeu. Claro que sim! Quando chegamos, percebi que a senhora tem jardins imensos. Será que eu poderia explorá-los? Então a senhorita também gosta de cuidar das flores? Quis saber Lady Bridgerton. Ah, não sou muito boa, admitiu Kate, mas sei admirar a mão de uma especialista. A viscondessa enrubesceu. Podes prová-los à vontade. Será uma honra. Eles são meu orgulho e minha alegria. Não cuido mais deles pessoalmente, mas quando Edmund estava... Ela interrompeu-se e pigarreou. Isso é... Quando eu passava mais tempo aqui, sempre tinha terra até os cotovelos. Isso costumava deixar minha mãe maluca. E o jardineiro também, suponho, completou Kate. O sorriso de Lady Bridgerton transformou-se numa gargalhada. Ah, com certeza! Ele era um tipo terrível. Sempre dizia que a única coisa que as mulheres sabiam sobre flores era aceitá-las como um presente. Mas ele tinha a melhor mão que você pode imaginar. Por isso, aprendi a lidar com ele. E ele aprendeu a lidar com a senhora. Lady Bridgerton sorriu com astúcia. Não, nunca conseguiu, na verdade. Mas eu não deixei que isso me impedisse. Kate deu um sorriso instintivamente caloroso à sua anfitriã. Mas não vou prendê-las por muito mais tempo, disse Lady Bridgerton. Deixarei que Rose as conduza para cima e as acomode. E senhorita Sheffield? Completou dirigindo-se a Kate. Se quiser, eu ficaria muito feliz em acompanhá-la em seu passeio pelos jardins ao longo da semana. Peço desculpa por estar muito ocupada agora, recebendo os convidados, mas ficarei encantada em separar um tempinho para que a senhorita daqui a alguns dias. Eu adoraria, obrigada, falou Kate. Então ela, Mary e Edwina seguiram a criada escada acima. Anthony saiu de sua posição atrás da porta entreaberta e foi falar com a mãe no saguão. Eram as Sheffields que eu vi a senhora cumprimentar? Indagou, embora soubesse muito bem que sim. Seu escritório era muito distante do saguão para que ele pudesse ouvir qualquer coisa que as 4 tivessem conversado. Por isso decidiu que um pequeno interrogatório seria necessário. Era, respondeu Violet. Uma família adorável, você não acha? Ele apenas resmungou algo incompreensível. Fico feliz por tê-las convidado, continuou Lady Bridgerton. Anthony não disse nada, embora tenha considerado resmungar mais uma vez. Foram um acréscimo de última hora à lista de convidados. Eu não sabia disso, murmurou ele. A mãe assentiu. Tive que sair à cata de mais 3 cavaleiros no povoado para igualar as quantidades. Então devemos esperar o padre para o jantar de hoje à noite? E o irmão, que por milagre está de visita, e o filho dele também. John não tem apenas 16 anos? Violet deu de ombros. Eu estava desesperada. Anthony considerou a questão. Para ter convidado um adolescente cheio de espinhas para o jantar, a mãe estava de fato desesperada para que as Sheffield se juntassem ao grupo na casa. O
o que não queria dizer que ela não o convidaria a uma refeição familiar. Quando não se tratava de eventos formais, os Bridgertons ignoravam os padrões vigentes e deixavam todas as crianças fazerem as refeições na sala de jantar, não importando a idade. Na verdade, na primeira vez em que Anthony visitara um amigo, ficara chocado por ter de comer no quarto. Ainda assim, uma recepção na casa de campo era uma recepção na casa de campo. Nem Violet Bridgerton permitiria crianças à mesa. Soube que você conheceu Edwina e Kate Sheffield, disse Violet. Anthony assentiu. Considero as duas encantadoras, prosseguiu. Não tenho uma grande fortuna, mas sempre afirmei que ao escolher uma esposa, dinheiro não é tão importante quanto caráter, desde que, é claro, a situação financeira do noivo não seja desesperadora. E a minha não é. Tenho certeza de que a senhora estava prestes a assinalar isso. Retrucou Anthony. Violet suspirou e lançou-lhe um olhar arrogante. Você não deveria zombar de mim, meu filho. Só falei a verdade. Você deveria se ajoelhar e agradecer aos céus todos os dias por não precisar se casar com uma herdeira. A maioria dos homens não pode se dar ao luxo de escolher. Você sabe muito bem. Anthony apenas sorriu. Eu deveria agradecer aos céus? Ou à minha mãe? Você é uma besta. Ele encostou o indicador com delicadeza no queixo dela. Uma besta que a senhora criou. E não foi uma tarefa fácil, murmurou ela. Pode acreditar. Ele se inclinou e deu um beijo na bochecha dela. Divirta-se com os convidados, mamãe. Ela lançou um olhar severo para ele, mas estava claro que não se zangara de verdade. Aonde você vai? Perguntou quando ele começou a se afastar. Dar uma caminhada. Mesmo? Ele deu meia volta, um pouco admirado com o interesse da mãe. Sim, mesmo. Algum problema? De modo algum. É só que faz muito tempo que você não sai para caminhar. Faz muito tempo que não venho ao campo, comentou ele. É verdade, admitiu ela. Neste caso, você deveria ir até os jardins. Os botões estão começando a florescer e são a coisa mais linda, algo que não se vê em Londres. Antônio assentiu. Eu a verei no jantar. Violet deu um sorriso e acenou, observando-o sumir de novo em seu escritório, que ficava em uma das laterais da casa, e tinha portas duplas que conduziam à Alameda. O interesse do filho mais velho pela Sheffield era muito intrigante. Se ela ao menos pudesse imaginar em qual delas ele estava interessado. Cerca de 15 minutos depois, Anthony caminhava pelos jardins da mãe, desfrutando das contradições entre o sol cálido e a brisa fresca, quando ouviu o leve ruído de passos de outra pessoa em uma trilha próxima. Isso despertou sua curiosidade. Os convidados estavam todos acomodados nos seus quartos, e era dia de folga do jardineiro. Na verdade, ele preferiria ficar sozinho. Deu meia volta na direção dos passos e seguiu em silêncio até o fim da trilha. Olhou para a direita, depois para a esquerda. Então viu ela. Por que estava surpreso? Kate e Sheffield trajavam um vestido lilás, misturando-se de forma muito charmosa às íris e aos jacintos. Encontrava-se ao lado de um arco de madeira decorativo, que no fim do ano estaria coberto de rosas trepadeiras brancas e cor-de-rosa. Ele a observou por um momento, enquanto ela corria o dedo ao longo de uma planta com penugem cujo nome Anthony nunca conseguia lembrar. Ela inclinou-se para cheirar uma tulipa holandesa. Elas não têm perfume, disse ele, aproximando-se devagar. No mesmo instante, Kate impertigou-se e todo seu corpo ficou alerta antes que ela se virasse para ele. Pôde ver que ela reconhecera sua voz, o que o deixou estranhamente satisfeito. Ao chegar ao seu lado, Anthony fez um gesto para o botão vermelho,
e brilhante e observou. São lindas e, até certo ponto, raras num jardim inglês, mas não tem perfume. Uma pena. Ela demorou mais para responder do que ele esperava. Então, por fim, falou. Nunca vi tulipas antes. Alguma coisa nessa declaração o fez sorrir. Nunca? Bem, não na natureza, explicou ela. Eduína já recebeu muitos buquês e os botões são bastante comuns nesta época do ano, mas eu nunca tinha visto um crescendo. São as flores favoritas da minha mãe, disse Anthony, estendendo a mão e pegando uma. Elas e os jacintos, claro. Kate sorriu curiosa. Claro? Por quê? Minha irmã mais nova se chama Hyacinth, que significa jacinto, respondeu ele entregando-lhe a flor. Ou será que a senhorita não sabia disso? Ela balançou a cabeça. Não sabia. Sei, murmurou ele. Nós temos nomes em ordem alfabética, de Anthony até Hyacinth. Talvez eu saiba muito mais sobre a senhorita do que o contrário. Kate arregalou os olhos surpresa ao ouvir a frase enigmática. Mas tudo que foi? Isso pode muito bem ser verdade. Anthony arqueou as sobrancelhas. Estou chocado, senhorita Sheffield. Eu já tinha vestido minha armadura, esperando que a senhorita respondesse com eu sei o suficiente. Kate tentou não fazer uma careta ao ouvi-lo imitar sua voz, mas sua surpresa foi bastante irônica quando retrucou. Prometi a Mary que me comportaria da melhor maneira possível. Anthony deixou escapar uma risada. Que estranho, comentou Kate. Edwina teve a mesma reação. Ele apoiou uma das mãos no arco, evitando os espinhos da rosa trepadeira. Gostaria muito de saber o que seria se comportar da melhor maneira possível. Ela deu de ombros e mexeu na tulipa com sua mão. Espero descobrir isso enquanto estiver por aqui. Mas não vai discutir com seu anfitrião, correto? Kate lançou-lhe um olhar curioso. Não tenho certeza se o senhor se qualifica ou não como nosso anfitrião, milord. Afinal, o convite foi feito por sua mãe. É verdade? Concordou ele. Mas a casa é minha. Sim, murmurou ela. Foi o que Mary disse. Ele sorriu. Isso está acabando com você, não está? Ser simpática com o senhor? Ele assentiu. Não é a coisa mais fácil que já fiz. A expressão no rosto de Anthony mudou um pouco, como se ele pudesse ter se cansado de importuná-la, como se tivesse uma ideia totalmente diferente na cabeça. Mas também não é a coisa mais difícil, é? Perguntou. Não gosto do senhor, milord, disse ela sem pestanejar. Não, repetiu ele, com um sorriso divertido. Não achei que gostasse. Kate começou a experimentar um sentimento muito estranho, o mesmo de quando estava no escritório dele, pouco antes de o Visconde beijá-la. A garganta parecia inchada, de repente as palmas das mãos ficaram muito quentes, e seu estômago, bem, era difícil descrever a sensação tensa e ardente que lhe comprimia a barriga. Por instinto, talvez numa tentativa de autopreservação, ela deu um passo para trás. Ele pareceu divertido, como se pudesse ler os pensamentos dela. Kate brincou com a flor um pouco mais, então falou abruptamente. Você não deveria tê-la colhido. Você devia ter uma tulipa. Falou ele, em tom casual. Não é justo que Edwina receba todas as flores. O estômago de Kate ficou ainda mais tenso e ardente. No entanto, retrucou ela com dificuldade para falar. O jardineiro de certo não vai apreciar a mutilação do trabalho dele. O Visconde deu um sorriso diabólico. Vai pôr a culpa num dos meus irmãos mais novos. Ela não pôde deixar de rir. O senhor deveria cair na minha avaliação por tal truque, comentou Kate.
Mas não vou. Ela balançou a cabeça. Acho que minha opinião a seu respeito não pode piorar. Essa doeu. Ele balançou um dedo na direção dela. Pensei que a senhorita devesse estar se comportando da melhor maneira possível. Kate olhou ao redor. Não conta muito se não houver ninguém por perto para me ouvir, não é? Eu posso ouvi-la. Com certeza o senhor não conta. Ele abaixou um pouco a cabeça na direção dela. Eu acharia que sou o único que conta. Kate não disse nada. Não queria nem mesmo olhar em seus olhos. Sempre que se permitia encarar aquelas profundezas aveludadas, seu estômago se revirava. Senhorita Sheffield, murmurou ele. Ela ergueu o olhar. Grande erro. O estômago se embrulhou de novo. Por que o senhor veio me procurar? Indagou. Anthony afastou-se do arco de madeira e impertigou-se. Na verdade, não vim. Fiquei tão surpreso em vê-la quanto a senhorita ficou em me ver. Embora, pensou com ironia, não devesse ter ficado. Ele poderia ter percebido que a mãe estava aprontando alguma coisa no momento em que sugeriu um lugar para sua caminhada. Mas será que ela o tinha jogado para cima da senhorita Sheffield e errada? Por certo, não escolheria Kate em vez de Edwina como uma futura nora. Mas, já que a encontrei, prosseguiu. Tem algo que gostaria de lhe falar. Algo que já não falou? Observou, irônica. Não consigo imaginar o que seja. Ele ignorou o sarcasmo. Gostaria de me desculpar. Isso a desconcertou. Abriu um pouco os lábios surpresa e arregalou os olhos. O que disse? Perguntou. Anthony pensou que a voz dela mais pareceu um coachar de um sapo. Eu lhe devo desculpas pelo meu comportamento naquela noite, prosseguiu. Tratei a senhorita de modo muito rude. O senhor não vai se desculpar pelo beijo? Indagou Kate, ainda parecendo muito confusa. Pelo beijo? Ele nem sequer considerara isso. Nunca se desculpara por um beijo. Jamais beijaria alguém que considerasse necessário um pedido de desculpas. Na verdade, ele estava pensando nas coisas agradáveis que lhe dissera após o beijo. Ah, claro, mentiu. Pelo beijo e por tudo o que disse também. Sei, murmurou ela. Não achei que Libertino se desculpasse. Ele cerrou os punhos. Aquele maldito hábito dela de tirar conclusões precipitadas sobre ele era muito irritante. Bom, este libertino pede. Falou em tom mais baixo. Ela respirou fundo e depois deu um longo suspiro. Nesse caso, aceita as desculpas. Ótimo. Disse ele, dirigindo-lhe um sorriso mais atraente. Posso acompanhá-la de volta a casa? Ela assentiu. Mas não pense que isso me fará mudar de ideia a respeito do senhor e de Edwina. Jamais sonharia em considerá-la tão facilmente influenciável, atalhou ele com sinceridade. Kate virou-se para Anthony e viu que seus olhos eram muito diretos, de uma forma assustadora, mesmo para ela. A questão é que o senhor me beijou, retrucou, e a senhorita retribuiu. Ele não conseguiu resistir. As bochechas dela ficaram com uma deliciosa cor-de-rosa. A questão é, repetiu Kate com determinação, que isso aconteceu e se o senhor se casasse com Edwina, independentemente de sua reputação, que não considero infundada. Não, disse ele baixinho, interrompendo-a com um tom de voz aveludado e suave. Não acho que a senhorita deveria. Ela lançou-lhe um olhar severo. Independentemente de sua reputação, isso sempre ficaria entre nós. Depois que algo assim acontece, é impossível apagar. O diabo em Anthony quase o impeliu a sibilar que isso o quê? Forçando-a a repetir as palavras o beijo. Mas em vez disso, ele compadeceu-se dela e deixou para lá. Além do mais, Kate tinha razão. O beijo sempre estaria entre eles,
Mesmo agora, com as bochechas dela rosadas de vergonha e os lábios contraídos de irritação, ele se perguntava como ela se sentiria quando ele a puxara para seus braços. Que gosto experimentara quando ele desenhara o contorno de seus lábios com a língua. Será que ela passara a cheirar como o jardim? Ou aquele perfume enlouquecedor de lírios e sabonete ainda estava em sua pele? Será que cederia em seus braços ou o afastaria e correria para casa? Só havia um meio de descobrir, e ao fazer isso, ele arruinaria para sempre as chances com Edwina. Mas, como Kate dissera, talvez casar-se com Edwina lhe trouxesse muitas complicações. Afinal, ele não poderia desejar a cunhada. Talvez tivesse chegado o momento de procurar outra noiva, por mais entediante que pudesse ser a perspectiva. Talvez fosse o momento de beijar Kate Sheffield de novo, ali, em meia perfeição dos jardins de Aubrey Hall, com as flores tocando suas pernas e o aroma de lilazes no ar. Talvez. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.